Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos falar sobre o mundo das house cleaning. As faxineiras brasileiras. Quem são essas mulheres que trabalham incansavelmente limpando 2, 3 casas imensas nos Estados Unidos? E elas vão elegantes, vão com seus carrões, param e fazem um trabalho impecável. Mas existem alguns pormenores e a gente vai falar disso nesse vídeo. Vamos nessa? As faxineiras, house cleaning, enfim, as pessoas que trabalham com limpeza nos Estados Unidos, quando vão para suas casas, que na verdade nos Estados Unidos são casas imensas, de 2, 4 andares, que são chamados de floor nos Estados Unidos, e vão ali, dão conta, limpam, aspirador, produtos, e é um dia de muita intensidade. Mas o curioso é que essas mulheres, quando chegam, elas estão recatadas, ou seja, bem vestidas, chegam com seus carrões, param nas casas e às vezes são até confundidas com moradoras, mas não, são as brasileiras que realmente vão fazer o seu serviço, desempenham com muito cuidado. Agora, existem algumas ressalvas, como há em todas as profissões, quando se envolve ser humano, brasileiros realmente têm. Não é uma tarefa tão simples, tão fácil ter assim essas casas, como tudo isso funciona. Logicamente, essas house cleaners, faxineiras, às vezes vão acompanhando uma outra colega para dar um suporte numa casa, que às vezes a casa é imensa, então vão 3, 4 pessoas, 2, às vezes uma que dá conta do recado e não é brincadeira. Mas o diferencial é que elas trabalham muito, estão sempre com seus carrões, estão sempre muito bem vestidas, mas quando chegam no trabalho elas se transformam nas faxineiras e, como se fala, a brasileira são as melhores mulheres para limpezas de casa. Elas são impecáveis no seu trabalho, tanto é que são muito requisitadas. E nesse universo existe, logicamente, aquelas divergências. Infelizmente ocorre, isso não é entregar uma situação, mas é um fato e a gente coloca. Às vezes a pessoa vai, aquela jovem vai auxiliando a outra colega, de repente por um fato de doença, ela acaba se apropriando dessa casa, existe a venda de trabalhos. Se uma dessas house cleaners vem para o Brasil, então ela vai ficar um ano, alguns meses, então ela vende essas casas, ela vende esse trabalho, ela vende uma cota de casas para que a outra pessoa assuma e dê continuidade. Então é um universo de lucro, claro, porque as faxineiras ganham muito bem e é um trabalho que não tem interrupções, porque não tem inverno, não tem verão, nada outono, elas estão sempre trabalhando, estão sempre na ativa e sempre ajudando os próprios esposos, que no período de inverno tem a paralisação, principalmente quem trabalha na construção civil, mas as faxineiras estão lá, firme, de manhã, nas rodovias, você vê passar muito bem vestidas, algumas que fazem questão de, manter realmente um visual importante. Ela vai trabalhar na casa de um dono de uma grande empresa, então ela procura estar bem, uma boa apresentação, e esse é o universo das faxineiras nos Estados Unidos, bem diferente do que acontece no Brasil e em outros países. Mas realmente é um mundo muito privilegiado. Por que o privilégio? Como foi colocado, porque é um trabalho contínuo, um trabalho é um ganho garantido, desde que seja uma boa profissional, não vai faltar, logicamente, trabalho, casas, contratações. E alguns percalços, como a gente fala, é exatamente isso. Às vezes, a apropriação indevida de alguns trabalhos. Isso acontece, a pessoa leva
aquela determinada pessoa para trabalhar, ela tem um contato com a patroa americana e acaba transpondo aquela situação de servil e passa a ser a dona do trabalho. Não é uma coisa que acontece assim com muita frequência, mas é um fato que ocorre, geralmente, às vezes, no caso de doença, que a brasileira precisa se ausentar, precisa ter que vir no Brasil, alguma emergência da família, então isso ocorre muito nos Estados Unidos. Mas é uma guerra, vamos colocar, a guerra dos espanadores, a guerra realmente das pessoas que limpam casas, a guerra, no bom sentido, de mulheres que são destemidas, que trabalham muito e que não brincam em serviço. Então, logicamente, se você está nos Estados Unidos e vê aquela van, é muito comum na rodovia, uma senhora dirigindo, pode saber que na parte de trás tem produtos de limpeza, tem uma série de aspirador de pó, tudo que ela precisa, então ela desce, ou seja, se aproxima da casa com todo aquele maquinário, vamos colocar, para fazer o seu trabalho. E geralmente as donas de casas americanas ajudam com produtos de limpeza, mas geralmente essas brasileiras gostam de estar providas de tudo aquilo que elas precisam. Chegam no trabalho, fazem o que tem que fazer, realmente já vão para outra casa. E são várias casas, e olha gente, as casas nos Estados Unidos são imensas, muito grandes, e isso requer muito fôlego, muito trabalho, e esse é o mundo das house cleaning, mulheres assim, muito especiais, que trabalham muito, ajudam os maridos, ajudam os filhos nas escolas. Quantos filhos brasileiros não fizeram faculdade com ganho das mães faxineiras? E mesmo no Brasil, filhos que se formaram através do ganho dessas faxineiras, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em outros países. Esse é o mundo da limpeza, um mundo especial onde agrega muitas mulheres imigrantes e é um universo que tem muitas brasileiras. Aí não tem para ninguém, porque as brasileiras são expert, elas realmente dominam o mercado, fazem um trabalho louvável, com certeza tem muito campo pela frente. Gostou do vídeo? É um dado curioso a respeito dessas nossas brasileiras que fazem a diferença. E muitas delas às vezes nem falam inglês, se comunicam apenas no gestual, mas as patroas americanas entendem, porque sabem que o resultado disso, ou seja, o trabalho, é impecável. Então vale tudo, expressões, mesmo que não falam inglês, mas realmente está ali nativa, cumprindo com o seu melhor. Se inscreva no canal, gostou da Hora Mundial? Participe, se você quiser ser um apoiador do canal, a gente conta com você. Enfim, tem vídeos sobre advogadas de imigração, uma série de informações. Temos consultoria para você que vai tirar o passaporte, o visto americano, tudo que você precisa. Se inscreva na Hora Mundial, contamos com você.